Excelente noite a você, minha amiga, a você, meu amigo de todo o Brasil. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso SBT Notícias, segunda edição. Muito prazer, eu sou Marcelo Casagrande, te faço companhia até às 7:45 da noite. Deste sabadão de informação sempre em tempo real para todos vocês. Olha só, o presidente Lula se manifestou sobre a decisão do governo americano de suspender o visto de Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Inácio Lula da Silva disse que essa é mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. Todos os detalhes ainda hoje aqui no SBT Notícias. Vou atualizar também, olha só, gente, os ataques a ônibus aqui em São Paulo. Pelo menos 14 veículos foram atacados entre ontem e hoje. Desde junho, mais de 800 coletivos foram alvos de depredação. Olha só, mais uma pessoa foi presa, inclusive, mais ônibus atacados. A gente traz a informação para você em cima do lance ainda hoje aqui no SBT Notícias. E tem ainda, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu David Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto. Ele é suspeito de participar do atentado contra o bicheiro Vinícius Pereira Drummond no último dia 11. Outros 3 homens envolvidos no atentado também são procurados, entre eles um PM da Ativa, viu? Já, todos os detalhes dessa prisão aqui ao vivo na tela do SBT. Olha, pessoal, o jovem que comeu um bolinho envenenado continua internado na UTI em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. Tem uma informação importante, ele está em coma, viu? A gente está acompanhando todo esse caso, claro, na expectativa de desdobramentos dessa história. E quem está por dentro desse assunto ao longo de toda a semana e conversa comigo agora ao vivo é a repórter Isabela Sabérico, que chega com as atualizações do estado de saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso SBT Notícias, segunda edição. Isabela, boa noite. Oi, Casagrande, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, o Lucas da Silva Santos, de 19 anos, continua internado em estado grave na UTI, no Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E o último boletim médico divulgado informou que o paciente apresentou sinais de piora em relação à parte neurológica, que ele continua entubado e sem sedação, justamente para avaliar essas possíveis sequelas neurológicas. Lembrando que o Lucas está internado desde a sexta-feira da semana retrasada, quando comeu um bolinho de mandioca que estaria envenenado com chumbinho ou outra substância. E vale a gente reforçar, né, Casagrande? Todo mundo está acompanhando essa história, mas é o padrasto dele, o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele continua preso aqui na capital paulista, teve a prisão temporária autorizada pela justiça, só que ele nega o crime, mas a Polícia Civil tem a certeza de que ele foi o responsável por envenenar o enteado, por ter uma certa obsessão por ele. O Lucas tinha a intenção de morar sozinho, de mudar de cidade, e o padrasto, sabendo de tudo isso, por ter essa obsessão, segundo a Polícia Civil, e por ter também o comportamento de ser um homem manipulador, tomou esta atitude. Num primeiro momento, vale a gente destacar também que a tia dele foi apontada como a principal suspeita do caso, do crime, né? A irmã aí do padrasto. Isso porque foi ela a pessoa que preparou esses bolinhos. Realmente foi, mas a pedido do próprio padrasto, do próprio irmão. Ele foi, pegou esse bolinho de mandioca, esses bolinhos, voltou para casa dele, distribuiu para toda a família e logo depois o Lucas começou a passar mal. As outras pessoas que comeram não sentiram nada, apenas ele, sintomas muito graves, e desde então, portanto, está internado aí lutando para sobreviver. Então a expectativa é em relação ao estado de saúde dele e também ao laudo do exame toxicológico, que vai apontar qual substância foi colocada nesse bolinho de mandioca preparado pela tia e entregue pelo padrasto. Casagrande, em meio a tudo isso, outras acusações também foram feitas por meio das pessoas que prestaram depoimento, como os irmãos do Lucas. Eles disseram, por exemplo, que foram abusados sexualmente pelo padrasto. Então, tudo isso agora também é investigado. É um cenário que a gente tem acompanhado nos últimos dias e compartilhado com você, que está sempre ligado aqui na programação do SBT. A situação do suspeito, a situação do padrasto está cada vez pior. O delegado Palumbo está comigo em mais uma edição do nosso SBT Notícias. Inclusive, Palumbo,
Conforme o tempo vai passando, conforme as informações vão chegando, situação do padrasto cada vez mais complicada. Por quê? Ele tentou jogar a bucha nas costas da irmã, ele premeditou o caso porque pediu para que ela fizesse um bolinho de mandioca para fazer o envenenamento e ainda tem a denúncia agora então dos casos de abuso sexual. Ou seja, a coisa para ele tá complicadíssima, meu parceiro. Boa noite. Boa noite, Marcelo Casagrande. Boa noite, amigos do SBT. Exatamente, está se complicando cada vez mais. Foi na frente das câmeras, chorou, fez todo aquele teatro, mais falso que nota de R$3. Mas aí a delegada começou a desmontar toda essa narrativa e toda a narrativa que ele passou. Quer dizer, ele premeditou, como você mesmo falou. Foi maldoso, tanto é que enquanto o garoto agonizava, o que ele estava fazendo? Foi buscar um cafezinho. E aí começou a vir o depoimento das outras pessoas, dizendo que ele não era aquele santinho que ele estava pagando na TV, não. Que ele é manipulador, inclusive acusando ele de crimes sexuais. Ou seja, a casa dele caiu. A polícia foi muito eficiente na elaboração desse inquérito policial. Tocar esse inquérito policial como gente grande, como a gente costuma falar na polícia. E agora, cadeia nele, vai pagar pelo crime. E tem aquela velha história, como fala no linguajar popular, tem uma cara de boi sonso, mas que na verdade esconde aí uma série de crimes que as denúncias estão aparecendo conforme o avanço da investigação. Isabela volta daqui a pouco com outras informações pra gente aqui no SBT Notícias. E ó, vem comigo, uma tentativa de assalto terminou com um policial militar baleado. A gente tem as imagens para compartilhar com vocês. Os policiais reformados aqui de São Paulo faziam a escolta de um comprador de joias quando foram rendidos pelos criminosos. Correria na sua tela. E aí, imagens depois, quando o fato já tinha se concretizado. O empresário sacou aproximadamente R$300 mil em joias penhoradas. Uma câmera de segurança flagrou o bandido atirando contra os agentes. Logo em seguida, o que o criminoso fez? Obviamente, ele foge da cena do crime. Osni de Souza Santos, 56 anos, foi baleado no ombro. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e depois foi levado para o hospital. O estado de saúde dele é considerado estável, viu? Tem uma informação importante: 2 celulares dos criminosos foram apreendidos para investigação. A polícia quer saber o seguinte: como teria sido a comunicação entre eles momentos antes? Existem outras pessoas envolvidas nesse caso? Teria informação privilegiada ou não? Seria a chamada fita dada nesse crime que a gente está trazendo agora? São algumas das interrogações que a polícia do Rio de Janeiro vai acompanhar, claro, trazer os desdobramentos desse caso que a gente está trazendo para você no SBT Notícias. Agora, 6h27. Um policial aposentado causou um acidente enquanto dirigia embriagado. Detalhe: 2 pessoas ficaram gravemente feridas nesse acidente. Olha só que imagem impressionante. O carro ficou parcialmente destruído. A gente percebe, inclusive, que essa parte lateral dele ficou extremamente destruída e um outro veículo envolvido também. Vamos trazer os detalhes da reportagem para você aqui no SBT Notícias. Na pista, a marca e os destroços da batida violenta. Dentro do carro, uma garrafa de bebida alcoólica. O veículo preto era conduzido por um policial civil de Pernambuco. No outro carro, um motorista de aplicativo e a passageira. Com um impacto, ela foi arremessada para fora do veículo. O motorista que teria causado o acidente seguia neste carro sozinho, do outro lado da pista, sentido Cabedelo, João Pessoa. Quando perdeu o controle da direção, lançou o carro por cima do guarda-rei, indo de encontro a um carro de passeio, onde seguiam 2 passageiros. Uma mulher de 36 anos foi socorrida em estado grave para o hospital de trauma da capital. Aquele veículo, a SW4, acabou invadindo a outra pista e colidiu com o veículo branco e causou esse tipo de sinistro. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o motorista de aplicativo que ficou preso às ferragens. A gente fez o trabalho essa primeira vítima que foi ejetada, foi a passageira, ela foi deslocada pelo SAMU, A gente chegou no local. O motorista do Uber estava encarcerado, Era um encarceramento mecânico. A gente teve que utilizar os mecanismos e as técnicas para fazer esse encarceramento dessa vítima. E a partir disso ele foi deslocado pelo SAMU também, com algumas lesões graves. O condutor que teria provocado o acidente foi preso em flagrante e levado para a cidade da Polícia Civil, onde pode ser autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal grave. O caso está sendo investigado.
Olha só, a polícia está investigando, pessoal, participação de 3 seguranças, entre eles um lutador de jiu-jitsu, no assassinato do empresário Adalberto Amarílio Júnior. Foi no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Tá lembrado desse caso? O Brasil está acompanhando essa história nas últimas semanas. Os nomes deles não estavam naquela lista que foi entregue inicialmente pela empresa responsável pelo evento. Era uma lista gigantesca, a polícia começou a eliminando esses prestadores de serviços que estavam no local do evento na tentativa de eliminação chegar aos nomes. Só que tem uma informação importante. Segundo a polícia, os vigilantes estavam lá, mesmo não estando na lista, eles estavam lá no dia do crime. É reportagem, né, Danilo, sobre esse assunto? Então manda pro ar. Leandro Tales, 45 anos, lutador de jiu-jitsu, antecedentes criminais por furto, ameaça e associação criminosa. Mas hoje seu maior problema é outro. Ele trabalha para a empresa de segurança contratada para o evento no Autódromo de Interlagos em 30 de maio, quando o empresário Adalberto Amarílio Júnior foi morto. Leandro tinha a função de comando e, no entanto, seu nome foi omitido da lista de trabalhadores entregue pela empresa aos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Esse fato o tornou investigado pelo crime de Interlagos. E não só ele, mas 2 seguranças cujos nomes também não foram informados anteriormente pela empresa e que também não foram trabalhar no mesmo evento no dia seguinte ao crime. O que traz bastante estranheza é a gente conseguir uma lista, através de investigação, que não bateu com a lista que a empresa forneceu, justamente dos encarregados, do pessoal que tinha poder de mando. A empresa não cooperou nesse sentido. O Rogerinho e a Vivalda conseguiram, de outra fonte, através de investigações, colocar eles no cenário e, tecnicamente, a gente sabe que eles estavam lá. São investigados, óbvio, a gente não consegue apontar essa autoria, né? Até seria leviano e totalmente não é profissional, foi esse, mas com certeza alguma coisa eles têm para falar. Ao todo, 3 seguranças e um representante da empresa onde trabalham foram trazidos aqui para o DHPP, mas por determinação do advogado não prestaram depoimento. A polícia apreendeu 7 celulares e 5 computadores nos endereços onde cumpriu os mandados de busca e espera que arquivos e mensagens, mesmo que eventualmente apagados, compensem o silêncio dos investigados. Outros funcionários da empresa de segurança ouvidos ao longo da investigação entregaram telefones com arquivos também apagados. No caso de Leandro, para ser liberado hoje, precisou pagar fiança de cerca de R$2.000, porque na casa dele foram encontradas 21 munições de revólver calibre 38, embora ele não tenha porte de arma. O empresário Adalberto Amarílio Júnior, de 35 anos, depois de morto, foi colocado neste buraco numa área em obras pertencente ao cartódromo e que oficialmente ele não deveria ter tido acesso porque estava fechada. O corpo só foi localizado 4 dias após o crime, sem a calça e os sapatos. O carro dele, encontrado pela esposa naquele final de semana, estava no local, não havia sido arrombado e nada havia sido levado da vítima. A perícia detectou uma mancha de sangue dentro do veículo e apontou que ela é anterior ao crime e pertence a uma mulher que não é a esposa. Delegado Palumbo, o trabalho da doutora Ivalda, claro, e toda a equipe de investigação do DHPP acaba sendo muito importante em todo esse processo, até porque é um local do crime que não tem câmera de segurança, exatamente onde aconteceu, e é uma história ainda cheia de pontas. A gente caminha agora para, de fato, uma conclusão, ou muito próximo dessa conclusão, mas ainda falta muito pela frente para conseguir, de fato, montar o quebra-cabeça desse crime, né? Sim, Marcelo, é exatamente isso, né? Mas a gente tem que confiar no trabalho da Polícia Civil, do DHPP, da doutora Ivalda e todos os investigadores envolvidos. Há muitas perguntas ainda que requer respostas. Por exemplo, tinha uma câmera lá que dava acesso ao buraco. Será que arrancaram ou realmente essa câmera nunca existiu lá e já tinha sido arrancada faz tempo?
Por que os donos da empresa omitiram que aqueles funcionários, inclusive um que foi preso, né, por porte de armamento, por porte de munição, por que ele não estava na lista? Existe um crime para isso, chama-se favorecimento pessoal. Tem que responder por isso, tem que explicar por que isso. Foi dado um mata-leão, acabou morrendo por causa desse golpe, depois jogado naquele buraco. Agora, a verdade é sempre reta, né, Marcelo? A verdade a gente não consegue esconder. O sol, a verdade e a lua a gente nunca consegue esconder por muito tempo. Eu tenho certeza que a Polícia Civil vai descobrir. E tem muito lutador de jiu-jitsu bravo, porque a gente fala, era lutador de jiu-jitsu. Não, o lutador de jiu-jitsu, aquele verdadeiro, ele não briga, ele luta. E ele não faz isso, ele não vai numa balada, trabalha como segurança, espanca alguém e depois joga no buraco. Não estou dizendo que foi ele, mas por que se escondeu? Aliás, um monte de passagens criminais, como que está trabalhando como segurança e o mais importante, por que a empresa responsável esqueceu, será que esqueceu mesmo, de indicar o nome dele, que era o chefe de todos os outros seguranças, Marcelo? É muita coincidência, digamos assim, esquecer justamente o nome do principal suspeito, né? Agora resta saber, será que internamente, logo após o crime ter sido registrado, a figura envolvida no caso passou para os superiores falando o que de fato teria acontecido? É uma informação importante que a gente tem. O segundo ponto, né, Paulungo, que ao longo de toda a investigação, várias histórias, vários outros personagens acabaram aparecendo, que ele teria tido um encontro amoroso sexual com outras pessoas, enfim, foram vários pontos ao longo do caminho. Você acredita que, eventualmente, pessoas ligadas aos suspeitos possam ter dado informação errada justamente para tentar despistar a polícia? Pode ser que isso tenha acontecido sim, né? Para ajudar lá a disfarçar um pouquinho a autoria e materialidade deste crime. Mas é difícil, porque a polícia ela só faz isso. Quem trabalha no departamento de homicídio são técnicos em investigar crimes de homicídio. Então eles chamam as pessoas várias vezes, algumas pessoas, alguns investigados, averiguados, são chamados várias vezes. E diferente da verdade, quem mente faz curva. Uma hora ela acaba se enrolando e você acaba ali envolvido nesse crime que aconteceu, né? Quem fala a verdade, Marcelo, repito, vai contar 1000 vezes a mesma história e sempre vai ser a mesma história, porque a verdade não faz curva. Tem muitos pontos aí, principalmente a omissão da empresa em não ter dado o nome do funcionário e o funcionário também, né, que apagou todas as conversas telefônicas. É direito dele se reservar de permanecer calado, é um direito constitucional, mas eu repito, né, quem não deve, não teme e não esconde absolutamente nada. Vamos ficar de olho nessa história, que com certeza teremos outros desdobramentos. Claro, a gente vai atualizando todos vocês. Agora, 6 horas e 37 minutos, estamos ao vivo aqui na tela do SBT Notícias. Olha só, após o governo Trump revogar o visto de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF, presidente Lula reagiu, dizendo que é uma medida arbitrária. Vamos conversar com a repórter Ariane Bittencourt. Ela está ao vivo em Brasília, vai chegar agora com as informações para a gente em cima do lance. Como é que foi a reação do governo, Ariane, em relação a todo esse cenário, a todo esse imbróglio e todos esses avanços de ameaças por parte dos Estados Unidos? Boa noite para você, seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Casagrande. Boa noite para você também, para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada. O presidente Lula, hoje pela manhã, se pronunciou pelas redes sociais. Foi o mesmo pronunciamento que foi publicado nos canais oficiais do governo, em que ele manifestou solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal e disse que essa medida do governo dos Estados Unidos é arbitrária e sem fundamento. Lula também disse que um país não pode ter... A gente está com um probleminha na comunicação com a Ariane Bittencourt em Brasília. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente faz um ajuste, é uma questão simples de conexão. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes com ela ao vivaço aqui no nosso SBT Notícias. Afinal, é o assunto do momento, é o assunto que a gente tem trazido ao longo dos últimos dias, está repercutindo no Brasil inteiro. Então, daqui a pouquinho a Ariane fala sobre isso, porque antes, olha só, a investigação aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto do filho, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tem atentado contra a soberania nacional com o objetivo de interferir no andamento de processos judiciais. Tem reportagem explicando tudo para vocês agora no SBT Notícias. Desde maio, a Polícia Federal conduz investigação contra Eduardo por suspeita de que ele esteja cometendo crimes ao articular junto a autoridades dos Estados Unidos sanções contra ministros do STF. Em meio às investigações,
Os policiais apontaram ao STF que o ex-presidente se alinhou às condutas supostamente ilícitas do filho. A conclusão é baseada em publicações das redes sociais e em transferências bancárias feitas por Bolsonaro a Eduardo. Em junho, o ex-presidente confirmou que fez um repasse de R$2 milhões ao filho para que ele pudesse pagar as despesas nos Estados Unidos. Para Moraes, o ápice das práticas criminosas teria sido no início deste mês, com as publicações de Donald Trump em apoio a Jair Bolsonaro por meio das redes sociais. A escalada culminou na carta publicada pelo republicano no último dia 9, quando anunciou a taxação em 50% das mercadorias brasileiras. O ministro destaca que o investigado Eduardo Bolsonaro afirmou publicamente que sua intermediação com o governo estrangeiro resultou no anúncio do presidente dos Estados Unidos e que a implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário, bem como na interferência no andamento da ação penal em que Bolsonaro é réu. Moraes ainda aponta uma declaração do ex-presidente dada nesta quinta-feira. Segundo o ministro, a fala serviu como uma confissão de que o fim do tarifaço estaria condicionado à anistia. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito? Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. O advogado e professor da Universidade Federal Fluminense afirma que Bolsonaro pode responder por um crime criado recentemente, assim como outros crimes usados em acusações contra réus da trama golpista. A pena é de 3 a 8 anos de cadeia. Viu-se isso, claro, como uma possibilidade real de obstrução de justiça e investigação, inclusive, que aponta para a possibilidade de um crime até hoje não falado em todo o noticiário, o crime de atentado à soberania. Consultada pelo STF, a Procuradoria-Geral da República entendeu, assim como a PF, que as pressões, os contatos com as autoridades estrangeiras e a aproximação do encerramento do processo penal movido contra Jair Bolsonaro demonstravam o risco de fuga do ex-presidente. E por isso foram aplicadas medidas cautelares que restringem a liberdade de Bolsonaro. Segundo este jurista, indícios frágeis diante da gravidade das limitações impostas. Para ele, não foram detalhados quais eram os riscos de fuga do ex-presidente. Você não pode impedir uma pessoa de ir e vir, que é um direito muito importante, uma liberdade muito importante, por precaução, pelo receio de. Você precisa ter um indício de que aquela pessoa deseja fugir, esse indício precisa ser evidenciável, precisa ser concreto, e isso não está na decisão. Conexão restabelecida com Brasília. Ariane Bittencourt, então, está repercutindo com a gente a reação do governo brasileiro em relação aos ataques, digamos assim, né, as novas ações do governo dos Estados Unidos com membros do STF. Diga lá, Ariane. Isso, Casagrande. Agora sim, pois é, eu falava justamente sobre essa publicação feita pelo presidente Lula mais cedo, repercutindo esse cancelamento dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, de seus familiares e de outros ministros da Suprema Corte. Nesse texto, Lula chamou essa decisão de arbitrária e disse que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai contribuir à missão dos poderes, ou melhor, vai contribuir ou atuar contra a missão dos poderes e também das instituições brasileiras. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, também se manifestou e foi ela, inclusive, viu, Casagrande, quem nas redes sociais confirmou que apenas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram de fora dessa investida do governo dos Estados Unidos suspendendo os vistos americanos. Esses ministros que não teriam sido afetados, portanto, por essa sanção são Luiz Fux, André Mendonça
Mendonça e também Nunes Marques, sendo que Nunes Marques e André Mendonça foram indicados ao STF pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, então ontem à noite, para a gente recapitular aqui para quem está nos acompanhando, o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos anunciou justamente essa suspensão do visto americano para esses ministros e seus familiares, depois das medidas cautelares aplicadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está usando agora uma tornozeleira eletrônica. A gente está, inclusive, na frente do condomínio onde ele mora e de onde ele está impedido de sair por determinação de Moraes durante todo este fim de semana, viu, Casagrande? Bom, vamos ficar de olho e com certeza, né, o termômetro dos bastidores da política a gente vai acompanhando e trazendo para todos vocês. Obrigado, Ariane, pelas informações. Agora, 6 horas e 44 minutos, o SBT teve acesso ao pedido do Ministério Público para tirar das ruas 2 policiais da rota que são acusados de matar um policial civil. Tá lembrado desse caso? Tá dando o que falar esse assunto. Agora tem a atualização desse caso que foi registrado na Zona Sul de São Paulo. Reportagem completa na tela do nosso SBT Notícias. O que as testemunhas já tinham afirmado, a promotoria confirmou. As imagens das câmeras corporais a que o promotor Eduardo Olavo Canto Neto teve acesso mostram que o PM Marcos Mendes, ao ingressar na viela estreita, efetuou disparos de arma de fogo sem qualquer verbalização prévia, mesmo diante da presença de policiais civis devidamente identificados com distintivos ostensivos e viaturas caracterizadas. Essa confirmação culminou com o pedido de afastamento dos policiais envolvidos no caso. O Tribunal de Justiça concedeu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizavam operações distintas na região do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, no último dia 11. O policial civil que morreu, Rafael Moura, integrava a Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Após uma atitude precipitada e fora dos procedimentos da corporação, o 3º sargento da rota, Marcos Augusto Costa Mendes, atirou em direção à equipe da Polícia Civil sem nenhum alerta verbal. O policial civil Rafael Moura foi atingido 3 vezes, chegou a ficar internado e morreu esta semana. As imagens das câmeras de segurança foram decisivas para o afastamento dos policiais. Porém, a família quer mais. Quer que essas imagens sejam divulgadas e que os policiais sejam presos. O policial deixou esposa e 3 filhos, o menor com 1 ano de idade. E por que eles não soltam a imagem? As imagens das câmeras? Por que esse homem está na rua? Por que ele tem ajuda psicológica e a família não? Por quê? Como que pode? Esse é um drama da família e um questionamento também por parte da sociedade, delegado Palumbo. É uma tragédia que poderia ter sido evitada se o tiro policial fosse o último recurso e não o primeiro. Eu já passei por situação semelhante quando estava no grupo de operações especiais numa comunidade em São Paulo durante a madrugada e um policial novato estava ao meu lado quando nós avistamos um homem armado. E ele já queria atirar. Eu falei, calma, calma. Aí quando este homem armado virou, a gente viu aí pelo reflexo da pouca luz que estava lá que tinha um emblema da Força Tática. Ou seja, poderia ter acontecido uma tragédia. O tiro policial, Marcelo Casagrande, é o último recurso. Você não entra numa comunidade e vê alguém e já vai, como a gente diz no linguajar policial, sentando o dedo. Ele estava com bolachão, estava com uma viatura caracterizada. Agora a gente vê a família toda enlutada, chorando com uma dor tremenda, porque isso não vai passar tão cedo. Aliás, nunca passa, principalmente para a mãe, por causa de um erro policial que poderia ter sido evitado, sim. Aliás, eu já falei isso aqui e repito. As polícias não se comunicam e não é por culpa de quem está lá no chão de fábrica, é por culpa da cúpula. Vocês sabiam, telespectador do SBT, que se tiver uma viatura da PM do lado de uma viatura da Polícia Civil e se for noticiado um roubo pelo rádio nas viaturas da Polícia Militar, para as viaturas da Polícia Militar, a da Polícia Civil que está ali a 2 metros não fica sabendo. E isso é um erro de comunicação. Agora, eu repito, pode ser de qualquer unidade policial do Brasil, eu vou continuar com o mesmo discurso. O tiro policial é o último recurso. Mataram um pai de família, deixaram uma família inteira enlutada e eu concordo com essa vítima, porque ela é vítima, essa senhora que deu a entrevista agora.
a população quer saber sobre as imagens, aonde estão e por que a população não tem acesso. Marcelo. Vamos ficar de olho e, claro, atualizando para quem está nos acompanhando. Agora, às 6h49, morreu Roberto Duailib, um dos principais profissionais do setor publicitário no Brasil, viu? Ele tinha 89 anos. Duailib era membro da Academia Paulista de Letras desde 2015. Formado pela Escola de Propaganda de São Paulo, ele começou a trajetória profissional em 1952. Foi redator das principais agências do país e fundador da DPZ. A agência é uma das maiores e mais premiadas do Brasil. O velório acontece no cemitério do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. E a gente traz, então, as informações para vocês, uma figura importantíssima no meio publicitário. Bom, quero trazer a informação agora que a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu David Bruno Nogueira Vieira. Esse homem é conhecido como piloto. Ele é suspeito de participar do atentado contra o bicheiro Vinícius Pereira Drummond. A gente tem acompanhado os desdobramentos nesse caso, o crime, inclusive, que foi em uma avenida bem próxima a um shopping bastante luxuoso do Rio de Janeiro. Uma avenida, inclusive, que já tivemos registros de outros ataques a contraventores. Quem está comigo? Léo Santana é o repórter ao vivo, tem todos os detalhes. Chega mais, Léo, boa noite. Boa noite, Marcelo, e todo mundo que está assistindo ao SBT News. É a Avenida das Américas, a principal avenida da Barra da Tijuca, Marcelo. Bom, essa operação da Polícia Civil hoje, então, foi realizada para prender os suspeitos de envolvimento desse ataque ao bicheiro Vinícius Drummond. Esse ex-policial militar, o David Bruno Nogueira Vieira, já havia sido expulso da corporação por tráfico de drogas e receptação de veículos roubados. E agora é apontado como um dos autores desse atentado. As investigações conseguiram reunir imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação dos bandidos. Nessas imagens, a gente consegue ver, então, o bicheiro Vinícius Drummond saindo de um shopping de luxo na Barra da Tijuca. Ele está acompanhado de seguranças que vem logo atrás em outro veículo e os criminosos estão em um terceiro automóvel e perseguem esses dois veículos, né? Durante um engarrafamento ali na Avenida das Américas, esses bandidos descem dos carros e, armados, atiram diversas vezes contra esses dois veículos, o carro em que estava o Vinícius Drummond e o dos seguranças. A gente consegue perceber ali o pânico dos motoristas na hora. Muitos descem dos carros, abandonam os veículos, outros sobem no canteiro central também ali dessa avenida. O Vinícius Drummond, ele estava em um carro importado, de luxo blindado, por isso ele sofreu apenas lesões leves, causada pelos estilhaços de vidro do próprio carro. Os policiais hoje também tentaram cumprir outros 3 mandados de prisão contra suspeitos desse crime. Eles não foram encontrados e já são considerados foragidos. Um deles é um policial militar da Ativa, lotado no 15º Batalhão, aqui do Rio de Janeiro, é o Luiz César da Cunha, e os outros 2 suspeitos são o Rafael Ferreira Silva e o Adriano Carvalho de Araújo. É mais um caso, Marcelo, envolvendo jogo do bicho e agente de segurança aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com você. Beleza, Léo, obrigado pelas informações. Vamos seguir por aqui, pessoal, porque casos de violência contra a mulher, infelizmente, continuam sendo registrados aqui no país e revoltando muitas pessoas que nos acompanham agora. Inclusive, essa semana, essa imagem você deve ter visto na imprensa brasileira. Um fisiculturista que foi preso no litoral de São Paulo depois de agredir a namorada. Foi num apartamento em Moema, é um bairro nobre aqui da capital paulista. Tem uma informação importante, ele chegou a fraturar a mão durante o espancamento à mulher e fugiu na sequência, mas ele foi encontrado. Para evitar, o que o pior aconteça, alguns especialistas indicam que existem sinais evidentes de que a violência não deve ser ignorada. Vamos acompanhar agora na reportagem que é importantíssimo, mas muito importante, pedir ajuda. Esse pode ser um comportamento bastante decisivo. Vamos ver. A tentativa de apagar as marcas da violência. Eu levantei, eu tonteei, eu precisava achar minha chave de casa no chão. Eu procurei minha chave, eu não conseguia nem abaixar. Alexandra perdeu as forças quando foi agredida pelo ex-companheiro. Uma câmera de segurança registrou o ataque. As agressões só param quando outro homem aparece. O resultado, o rosto desfigurado. Alexandra foi levada ao hospital com diversas fraturas e passou por cirurgia para restaurar o nariz. A atitude violenta, infelizmente, já era esperada pela vítima, que chegou a gravar este vídeo no dia da agressão.
Olha o Satanás vindo. Com madeira pra me bater. Eu peguei meu telefone e falei, eu vou gravar que ele tá vindo, porque senão mais uma vez eu vou passar como louca. O agressor é o ex-namorado Matheus Hugo de Lima, de 31 anos. Ela conseguiu na justiça uma medida protetiva depois que colocou um ponto final na relação abusiva que vivia. Eu falo que quando a mulher gosta, a mulher chega a ser boba, né? Às vezes eu tava me passando como culpada por um erro que eu não tinha. Alexandra é uma das quase 30 mil mulheres que sofreram violência doméstica entre janeiro e maio deste ano no estado de São Paulo. O número é 7,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2025, foram quase 440 mil novos processos de violência doméstica no Brasil. Uma média de 121 casos por hora, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. 73 mil foram no estado de São Paulo. 2024 registrou recorde de casos de violência doméstica. Foram quase 990 mil ações, um aumento de 8,7% em relação ao total de 2023. Esta advogada especialista em violência contra a mulher comenta que o homem de perfil violento dá sinais de agressividade. O xingamento, o safanão, o puxão de cabelo, o não falar com a mulher, o tirar a chave do carro, que é alguma das coisas que eles fazem, uma das violências que eles praticam, também é violência. E diz que falta efetividade nas políticas públicas existentes para coibir essas ações. Nós temos a lei do feminicídio, nós temos uma lei que é aumento de pena para quando a mulher sofre qualquer tipo de violência, mas as penas ainda são muito brandas. Silvana também foi vítima de violência doméstica. Há 26 anos, o ex-marido, com quem foi casada por uma década, jogou óleo quente em cima dela. Eu abaixei para proteger o meu cachorro, que tinha 3 meses de idade. E foi ali, vendo aquela parede toda suja de óleo, a direção, né, muito assim voltada para a minha pessoa, é que eu entendi que eu precisava sair daquilo. Na época, Silvana teve medo de denunciar por vergonha. As pessoas desdenhavam sobre isso. Não era muito comum você falar, eu sou casada com um alcoólatra, com alcoólico, melhor dizendo, né? E ele é agressivo, e ele me bate. Não importa quando, mas é fundamental denunciar. Com isso, vidas podem ser salvas. Denuncie, vá pra cima. Infelizmente, com medo ou sem medo, não se cale, pra gente não virar uma estatística. Nós não localizamos a defesa do Matheus Hugo de Lima, que a gente citou na reportagem, mas, delegado Palumbo, a história sempre se repete. Em relação ao caso específico do fisiculturista que foi para cima da namorada com muita violência num dia que era de comemoração. O que eu quero falar com você é o seguinte, normalmente uma situação como essa não começou ali. Deve ter tido algum desentendimento anterior, algum histórico de violência anterior e, infelizmente, às vezes a vítima acaba não percebendo, não enxergando os primeiros sinais. Marcelo, dá sinais sim. Começa mais ou menos assim. Por que você está falando no celular com aquele seu amigo? Não quero que você saia com a sua amiga. Você está usando uma saia muito curta. Com quem você está falando no celular? Começa a fuçar no seu celular. Depois ele começa com xingamentos, empurrões, agressões, até virar um espancamento e a morte. Os índices estão aí. 4 mulheres perdem a vida por dia. Então, mulher, no primeiro sinal, pule fora deste agressor. E se você estiver sendo ameaçada, procure uma delegacia. E você que está presenciando alguma coisa em briga de marido e mulher, se coloca a colher, sim, tem um número específico para isso. É 180, denuncie. Porque esses covardes se acham donos das mulheres e não são. Vamos ajudar a salvar a vida dessas mulheres. E o que a gente precisa fazer? Denunciar, pena pesada e o judiciário que não seja nem um pouco complacente com o agressor, Marcelo. Inclusive, nesse caso, a vítima foi levada para um hospital na Baixada Santista depois de ficar internada em um hospital público aqui de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, intervalo bem rápido no SBT Notícias. Na volta tem muitas outras informações de momento aqui na tela do SBT. São 6 horas e 58 minutos, intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Hoje, 15 para as 8 da noite. Jornalismo acessível. Trazendo informações claras, precisas e confiáveis do Brasil e do mundo. Com integridade. SBT Brasil. Você usaria suas roupas brancas no Parque das Manchas? Hora do desafio. A nova fórmula de Vanish com Oxy Accelerator tira as manchas mais difíceis, deixa o branco mais branco e evita o amarelamento. Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade. Com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com uma tecnologia Odor Control que neutraliza odores da região íntima, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e confiante todos os dias. Tipo a Paola Oliveira. Dermacide, sinta a diferença. E aí, galera, hotelzão 740 por noite. São 370 por noite. Quê? No Trivago você pode comparar ofertas de hotéis de mais de 100 sites e economizar até 50%. Hotel Trivago. Experimente Cif, limpeza milagrosa em mais de 100 superfícies. Novo Sérum Corporal Dove, com ingredientes dermatológicos. 48 horas de hidratação regenerativa. Novo Sérum Corporal Dove. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou o Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Um resfriado incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma coriza incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma dorzinha incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Multigripe tem o efeito multi, que alivia os multissintomas de gripes e resfriados. Se começa com multi, é multi de verdade. Multigripe, multigripe, é multi mais. Multi. Novo Seda com tecnologia AminoSilk. Para um cabelo tão macio como seda. Novo Omo Ciclo Rápido. O único que limpa e perfuma em 15 minutos. Para eliminar maus odores, um perfume extraordinário. O rápido ficou imbatível. O Edmilson, que veio participar do painel do X. Ele acreditou, comprou e vai participar aqui comigo hoje. Telecena Prêmio é o que tem no 12. 12 mais uma roda! Uhul! Ganhou o carro Dayton! 165 mil reais é seu. Pode comprar a Telecena e que a Telecena acredite que ela é verdadeira. Por isso estou aqui muito feliz. Novo Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil sem esforço. Uau! Em mais de 100 superfícies. Parece milagre, mas é Cif. A Roda da Vida nos apresenta uma sociedade que pede ajuda. A Casa do Pequeno Cidadão acolhe e oferta atividades de assistência social e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, visando a inclusão social e o exercício de sua cidadania. Nós transformamos nossas vidas para viver ao lado de vidas transformadas. E final de semana tem sorteio de um dinheirão. Baú da felicidade, dá dinheiro de montão. Vai rolar no SBT, um sorteio animado. Um dia muito feliz, mais um cliente premiado. Eu e casca de bala, muita credibilidade. É baú da felicidade, oh, meus casca de bala. Compre o carnê do baú e concorra a muito dinheiro e prêmios. E no final você ainda pode resgatar minha fragrância. Eu, vaqueiro Túlio Milionário. Os campeonatos de futebol estão com tudo e na Sky você assiste com a melhor qualidade. E assinando agora você pode ganhar um mês de canal de futebol. É mais diversão a cada drible e a cada gol. Estamos chegando nas fases mais emocionantes dos principais campeonatos, como o Brasileirão com jogos incríveis, mata-mata da Copa do Brasil,
da Libertadores, da Sul-Americana e muito mais, em um só lugar. E tem golaço de oferta. Assista tudo ao vivo com muito mais economia, por menos de R$ 1,90 por dia. Na Sky tem muito futebol e programação para toda a família aproveitar. São mais de 100 canais, com muitos filmes, séries, notícias, desenhos e mais. Ligue já e se surpreenda. 0800 728 7153, 0800 728 7153. Sky, mais diversão a cada conexão. Sky. Terça, 9h15 da noite. A primeira batalha já foi travada. Agora, o Gigante da Colina conta com a força da sua torcida. Impossível não ficar arrepiado. Porque o Livro Futebol está cheio de viradas históricas. Vasco e Independente Del Valle. Terça, 9h15 da noite. Na Copa Sul-Americana. No SBT. Futebol no SBT é um oferecimento de Vebet. Quem vê diversão, Vebet. Abra sua conta. Quem conhece sabe, linguiça é Aurora. Dorflex Max, 2 vezes mais potente para dores intensas. E Protex, para a boa saúde da sua pele. Estamos de volta com o nosso SBT Notícias, ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha só, gente, o corpo do motorista de ônibus que se chocou com uma carreta em Goiás na semana, tá lembrado? O corpo dele foi enterrado hoje. Deixa eu conversar com o Thiago Barros, ele está ao vivo em Belém, vai trazer informação para a gente agora em todos os detalhes. Corpo do motorista enterrado hoje. Em relação aos corpos dos estudantes que também morreram no acidente, já foram enterrados, Thiago? Seja bem-vindo ao SBT Notícias, boa noite. Oi, Casa Grande, uma boa noite para você, uma ótima noite também para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o Ademilson Militão de Oliveira, que era um motorista do micro-ônibus, foi enterrado hoje, né? Ocorreu hoje de manhã, tanto o velório quanto o sepultamento lá no município de Altamira, que era o local onde o Ademilson morava. Os outros estudantes, Leandro Souza Dias, que era estudante de farmácia, também foi sepultado na manhã deste sábado. Esses velórios e sepultamentos particulares das vítimas fatais, né, dessas vítimas que foram desse acidente fatal, eles vão acontecer durante todo esse final de semana. O Elverson Campos Alves, que era estudante de produção e multimídia, ele vai ser sepultado amanhã na cidade de Limoeiro do Ajuru, que fica na ilha do Marajó, aqui também no Pará. Já a Ana Letícia Araújo Cordeiro, que era estudante de pedagogia, a família pretende, né, que ela seja cremada, e aí por isso aguarda os trâmites aí para iniciar todo esse processo. As vítimas desse acidente, né, segundo a gente teve uma informação, um boletim oficial da Universidade Federal aqui do Pará, 2 estudantes da universidade ainda permanecem em estado grave, mas porém eles estão respondendo, né, aos respectivos tratamentos realizados nas UTIs. Casa Grande. Beleza, Thiago, vamos ficar de olho aí nos desdobramentos. Obrigado, meu amigo. E olha, gente, uma idosa foi atropelada e depois arrastada por um ônibus. A história é terrível, viu? Segundo os bombeiros, a mulher morreu ainda no local. A gente está vendo a imagem aí na sua tela, né? Momentos depois em que o local foi preservado. Esse ônibus aí tinha o para-brisa trincado e a via foi interditada para o trabalho da perícia. A polícia agora tenta entender o que provocou esse acidente que aconteceu na zona norte de São Paulo e vai colher imagens de câmeras de segurança, depoimento do motorista, vai solicitar para a SP Trans, que é a empresa que gerencia o transporte público aqui em São Paulo, as imagens feitas dentro do ônibus, eventualmente alguma câmera que esteja voltada para o lado de fora, tudo isso para entender toda a dinâmica desse caso, dessa tragédia registrada aqui em São Paulo. Bom, sigo por aqui porque vou chamar sua atenção para um outro flagrante. Uma mulher carregando uma janela
e não é qualquer lugar. Ela estava carregando, olha só, na garupa de uma moto. Imagine você está no trânsito, dirigindo ali por alguma avenida que faz parte do seu caminho, você observa uma moto vindo com 2 pessoas e tem uma baita de uma janela ali entre o piloto e a passageira. Vai se equilibrando, né? Vai ficando ali realmente na tentativa de evitar que o objeto caia. Uma cena que foi gravada, foi filmada por um passageiro que estava num carro logo na sequência. Ele ficou horrorizado com o que viu, assim como a gente está também. A mulher se equilibra na moto, enquanto segura com as 2 mãos a janela, que é de alumínio. Ela segura numa ponta e também no meio ali de uma das folhas da janela para evitar a queda dela, da moto, inclusive do material também. Além de irregular, ela colocou em risco outros motoristas, eventualmente pedestres que pudessem passar por ali. Essas imagens foram feitas em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, e a gente traz para todos vocês aí essa irresponsabilidade, né, de ambos, tanto de piloto quanto de passageiro. 7h09 pelo horário de Brasília, tragédia com ônibus em Alagoas que deixou 20 mortos há 1 ano. Finalmente teve um desfecho por parte da perícia. 1 ano de investigação. Polícia Civil divulgou que não houve falha mecânica. Direto de Maceió, Maílson Franklin tem as informações pra gente ao vivo aqui no nosso SBT Notícias. Chega mais, meu parceiro, boa noite. Boa noite, Casa Grande, boa noite a todos que assistem ao SBT Notícias. Olha só, após a Polícia Científica de Alagoas divulgar o laudo do acidente na Serra da Barriga, que aconteceu em novembro do ano passado, onde um ônibus que caiu da ribanceira de mais de 400 metros de altura, né, que deixou 20 pessoas mortas e 18 feridas. A Polícia Civil aqui de Alagoas decidiu concluir o inquérito e não indiciou nenhum responsável. O laudo que foi divulgado pela Polícia Científica aqui de Alagoas concluiu que não houve falha mecânica no veículo, e sim falha humana, provavelmente erro do motorista que acabou morrendo no dia do acidente. A perícia desse ônibus, ela foi muito complexa, né? A perícia, ela foi iniciada desde o primeiro dia no acidente, ocorrido no dia 24 de novembro do ano passado, né? Foi feita a primeira perícia ali no local. Como o ônibus ficou em um local de difícil acesso, ele ficou no meio de árvores, de pedras, estava em uma ribanceira de mais de 400 metros de altura. Então, naquele momento, não teve como realizar a perícia técnica no veículo. Após a Justiça de Alagoas determinar que o ônibus ele fosse inçado, fosse retirado do local e fosse colocado em um ponto acessível onde pudesse realizar a perícia técnica no veículo. E aí, no mês passado, esse veículo foi retirado do local e aí a Polícia Científica pôde realizar essa perícia mais complexa no veículo. E aí o laudo concluiu que não houve falha mecânica no veículo que matou 20 pessoas e deixou 18 feridas na Serra da Barriga, em União dos Palmares, aqui em Alagoas. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, meu amigo. Obrigado, viu, pelas informações. Era uma resposta que a família das vítimas, com certeza, né, estavam ali na angústia, na ansiedade para saber o que de fato tinha acontecido. Valeu, meu amigo. Bom trabalho para você. Agora, gente, um outro caso envolvendo ônibus, viu? Um ônibus com cerca de 40 passageiros acabou capotando. Tem as imagens para mostrar para quem está em casa. Olha só, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nesse acidente e foram encaminhadas para um hospital. Muitos curiosos por ali, pessoal de alguma forma tentando ali ajudar aquelas pessoas que estavam dentro do veículo. De acordo com informações preliminares, o motorista desse veículo perdeu o controle da direção e fez com que o ônibus saísse da pista. Na sequência, ele capotou ribanceira abaixo, viu? Essa tragédia aconteceu na zona rural da cidade de Aurora, no estado do Pará. Vamos dar uma pausa nas notícias pesadas. Quero trazer uma informação para vocês. Olha só, quentão, pipoca,
milho verde. A gente está no mês de julho, né? Mas tem festa rolando por aí. É um momento bom para você degustar essas delícias. Festas julinas, festas de São João aí em várias partes do nosso país. Vamos até Jundiaí, no interior de São Paulo. A Fernanda Sena está numa tradicional festa julina e tem as informações pra gente ao vivo. Tem comida boa, tem música boa, tem show também. Como é que tá, Fer? Boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, estamos no finalzinho de julho, mas ainda dá tempo de aproveitar as festas desta época, né? Estamos em Jundiaí, cidade que fica a menos de uma hora aí de São Paulo. E essa festa, ela começou ontem e vai até o dia 27 de julho. O mais bacana é que a entrada é gratuita. E o melhor ainda é que tem um ingresso solidário. A gente está com um dos organizadores do evento, o Andy Nogueira, que vai explicar como é que funciona esse ingresso solidário. Vande, boa noite. Primeiramente, boa noite, é um prazer receber vocês aqui hoje. O ingresso solidário, a pessoa pode trocar 1 quilo de alimento por desconto no ingresso. No caso de hoje, como a atração do Pablo, vocês podem estar vendo, o show está lotado, a pessoa pode trazer 1 quilo de alimento e trocar pelo ingresso setor pista. Então, bem dizer, é gratuito a entrada hoje. Hoje, exclusivo, o show do Pablo. Essa troca, né, é para a pista do show. Mas nos outros dias também tem desconto, né? Trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Isso, a pessoa ela tem desconto nos ingressos, trazendo 1 quilo de alimento. E também no show do Pichote, a pessoa pode trocar um ingresso pista por 1 quilo de alimento. Andy, explica pra gente, pra onde vai esses alimentos? Tem toda uma parte social por trás, não é mesmo? Todos esses alimentos arrecadados, que inclusive o ano passado, na edição de 2024, foi cerca de 20 toneladas arrecadadas, ele vai para o Fundo Social aqui de Jundiaí. Então esse ano a gente tem o objetivo de aumentar essa arrecadação para a gente poder fazer um trabalho social que a festa tem, né, desde a criação em 2018. E esse ingresso solidário, né, ele não é só hoje, mas também no dia 25 se repete essa ação, a troca pela pista do show, né? Isso, dia 25 a gente tem Pichote e a gente também realiza a troca de ingresso, o setor pista pelo quilo de alimento. Andy, muito obrigada pela sua participação. Então é isso, Casagrande, você vem, se diverte e ainda ajuda o Fundo Social de Solidariedade aqui de Jundiaí. Volto com você. Isso é muito legal, né? Ajudar sempre é importante, ainda mais em festa julina, que eu confesso, Fer, que eu adoro. E claro, seria legal se você pudesse mandar pra gente aí, um motoboy, alguma coisa, mandar uns quitutes pro Palumbo, que tá aqui o dia inteiro no SBT, pra mim também, pra nossa equipe. Faria toda a diferença. Como eu sei que não vai dar tempo, então você cobra por nós aí, fazendo a boa nesse plantãozinho de sabadão pra gente. Obrigado, minha amiga. Até mais. Olha, pessoal, vamos trazer aqui uma história agora de abandono e esperança ao mesmo tempo. Cachorros são deixados à própria sorte em um ponto conhecido por desova de animais. É no bairro de Pirituba, aqui na cidade de São Paulo. Mas uma moradora da região que luta pela causa se mobilizou para que o resgate acontecesse. Olha só a carinha dos bichinhos. É uma história emocionante de quem não virou as costas e ainda mais salvou vidas. E Yuri Macri é o repórter. A gente acompanha juntos na tela do SBT Notícias. Mãe e filhotes, descartados como lixo, à beira de um terreno tomado pelo mato, em meio ao abandono. Eles vão ser resgatados, vão para um lar temporário. As cenas foram gravadas no bairro de Pirituba, na zona oeste de São Paulo. O retrato da falta de consciência e cuidado de quem deveria proteger. O caso chegou a moradores da região, que se uniram para tirar os animais dali. Foram 2 semanas em que esses animais, junto também com a mãe, eles ficaram aqui nessa rua. Segundo as informações dos vizinhos, eles se refugiavam nessa garagem. Inclusive, a gente tem a entrada aqui, ó, onde esses cãezinhos eles entravam, mas a mãe, ela ficava no frio. E a gente sabe que as temperaturas estão muito baixas nos últimos dias, uma situação muito complicada. Por isso o resgate foi muito dramático. Inclusive foi a Regina que fez esse resgate. Regina, eles fugiram para essa área de mato? Sim, quando eu cheguei aqui, né, porque pediram ajuda pra gente, aí eu cheguei aqui, eles estavam na mata, né, aqui dentro, aí eu pedi pro rapaz deixar eu entrar, e aí a gente conseguiu tirar os cachorros do lugar, mas eles queriam correr pra rua. Cercar, vocês conseguiram cercar eles? A gente conseguiu cercar, e aí a gente conseguiu pegar eles. Depois do resgate, foi a vez do Gesiel entrar em ação. Ele é protetor de animais e conseguiu levar os cachorros para uma ONG, na região metropolitana. Agora eles estão sendo bem cuidados, monitorados, alimentados, estão num lugar quentinho, não estão passando mais por agressão, que aqui eles sofriam agressão.
A Suzy é outra parte dessa corrente de ajuda. Já participou de diversos resgates de animais na mesma região. Muitos deles com sinais claros de maus tratos. O que ajuda é que um vai dando a mão para o outro e vai tentando resgatar e fazer o serviço que seria do poder público. Não adianta ter leis, né? As leis têm que ser cumpridas. No Brasil, abandonar um animal é crime. A Lei de Crimes Ambientais prevê detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. E se houver maus tratos, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Em casos com morte, a punição aumenta. Segundo o Gesiel, neste caso, foi registrado no boletim de ocorrência. A Polícia Civil segue investigando o caso. Em qualquer lugar vai ter uma câmera, a gente sempre faz um boletim de ocorrência e a polícia investiga e acaba chegando até o autor desse crime, né? Você é muito covarde, né, para abandonar os animaizinhos que tanto precisam de atenção, carinho, cuidado. Aí vem gente covarde assim e faz o abandono. Bom, quero mostrar para vocês que 3 pessoas foram detidas depois de fazerem a limpa numa farmácia aqui em São Paulo. Tem imagens das câmeras de segurança mostrando a ação aí dos funcionários do estabelecimento que foram abordados por esses bandidos, viu? Durante toda a ação, os bandidos acabaram ameaçando, fazendo a limpa ali no caixa e fugiram em um carro, mas acabaram sendo localizados, viu? Pela polícia. No veículo foram encontrados o seguinte: tinha cédula de dinheiro, tinha fralda, produto de higiene e uma lista bastante extensa de medicamentos, incluindo as tais canetas emagrecedoras. Ao todo, foram recuperados mais de 70 itens numa ação que é rápida, mas a bandidagem sabe o que quer, vai para cima, buscando sempre os itens que são vendidos no mercado paralelo. Fica então o registro desse caso aqui em São Paulo. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a programação local. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite. A gente segue por aqui, até porque, Palumbo, falando um pouco mais sobre esse ataque a uma farmácia, a história sempre se repete. Eles vão, anunciam um assalto, ameaçam os funcionários, mas eles miram itens bem específicos. As tais canetas emagrecedoras, inclusive que a gente tem chamado de gangue do Ozempic, né? É, Marcelo, porque isso vale dinheiro no mercado paralelo. Exatamente isso. Tem o receptador, alguns até com curso superior, como foram identificados pela polícia. É um absurdo. Eles encomendam esse roubo, aí vai os assaltantes, acabam subjugando, ameaçando, a latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e entrega para o receptador, que ganha dinheiro nas costas das vítimas, dos donos de farmácia e muitas vezes da vida. São medicamentos, muitas vezes, que são vendidos, repassados. E a pessoa que está comprando, fazendo aquela economia, nossa, é 10 vezes mais barato, ela está cometendo o crime de receptação culposa. E o receptador, aquele que encomenda, o crime de receptação dolosa. Tome muito cuidado, porque uma hora a polícia vai bater na sua casa e você vai parar atrás das grades. Marcelo. Ou seja, tá ali realmente ajudando, financiando o crime para que outras ações como essa sejam registradas. Agora, 7h21, uma van caiu em um córrego após o motorista perder o controle do veículo. A gente tem as imagens para compartilhar com vocês do motorista. Inclusive, olha só que imagem impressionante, pessoal. Ele perdeu o controle quando tentou fazer um retorno próximo a esse ponto. Aí o veículo acabou ali quebrando o parapeito da ponte e caiu com tudo no córrego. As rodas ficaram para cima, como a gente está vendo. O condutor estava sozinho, tá? E precisou então quebrar um dos vidros para conseguir sair do carro e, claro, não morrer afogado. Ainda bem que ele foi rápido durante essa ação e conseguiu se salvar, viu? Ele teve ferimentos na perna esquerda, acabou aspirando essa água suja do local, inclusive apresentou sinais de hipotermia. O motorista foi socorrido por uma ambulância que passava por ali no momento em que tudo aconteceu. Isso foi importante, né? Até porque, senão, esse atendimento tardio poderia realmente prejudicar a recuperação dele. Esse caso foi registrado em Porto Alegre e ele não corre risco de morrer. Agora, 7h22, vamos fazer um giro pelas notícias internacionais. O Mundo Gira, informação não para, e com a seca na Europa, gente, o incêndio florestal deixou mais de 250 hectares destruídos. Foi no sul da França, viu? Pelo menos 150 pessoas tiveram que deixar as casas por conta da intensidade das chamas. Olha que imagem impressionante da fumaça densa, bem escura, que foi registrada por moradores ali da localidade. Quase 1000 bombeiros trabalham para tentar conter o fogo, que está se movendo rapidamente pela região, avançando inclusive
para a cidade de Marsella. Para evitar aí possíveis danos maiores, os aeroportos da região seguem fechados, ou seja, isso prejudica a visibilidade dos aviões, né, dos pilotos dos aviões, por isso que é importante fazer o controle aéreo e por isso os voos foram cancelados ali na região. E na Espanha, os incêndios florestais também têm causado bastante pânico. Os bombeiros estão trabalhando para tentar conter as chamas. Olha só, que segundo as autoridades espanholas, já destruíram mais de 2.500 hectares de pastagens e áreas agroflorestais. Isso equivale mais ou menos a 700 campos de futebol. É muita coisa, hein? Dezenas de pessoas tiveram que ser retiradas de casa e um centro esportivo, inclusive, foi preparado para abrigar essas pessoas. Olha só as imagens aéreas mostrando o avanço dessas queimadas e toda a área sendo destruída. Os moradores de Madrid disseram que o dia praticamente virou noite por conta da fumaça das queimadas. E olha, tem mais. Um veículo invadiu uma calçada e atropelou uma multidão nos Estados Unidos. Olha só, as equipes de resgate e atendimento das pessoas que foram ali vitimadas. Elas, inclusive, aguardavam para entrar numa balada quando foram atingidas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, mais de 20 pessoas ficaram feridas. 10 delas, inclusive, em estado grave. Que coisa absurda, hein? Ainda não se sabe exatamente quem era o condutor e qual a motivação desse atropelamento. Ao que tudo indica, segundo testemunhas, tiros foram ouvidos no momento desse acidente. São informações bem importantes que agora a polícia, então, faz toda a verificação. As autoridades locais dos Estados Unidos cruzam as informações com imagens de câmeras de segurança, depoimento por parte das vítimas e também de testemunhas para tentar entender o que de fato aconteceu. Bom, de volta ao Brasil, mais uma pessoa foi presa por atacar ônibus aqui em São Paulo. Que situação complicada, hein? Todo dia a gente traz informações aqui para vocês dos ataques aos coletivos. Olha só, dessa vez aqui, ó, no para-brisa de um veículo, o que torna o cenário ainda mais perigoso. Pelo menos 10 suspeitos já foram detidos. E para complementar a informação, só para a gente ter uma ideia, desde 12 de junho, quando isso começou, mais de 800 coletivos foram alvos aí de ataques. Cadê a Isabela Sabérico, que está pelas ruas de São Paulo todos os dias? Conversa comigo agora, até porque, Isa, a gente tem noticiado isso para o Brasil inteiro. É uma insegurança danada para quem dirige os ônibus, para os cobradores e principalmente para os passageiros. Todo mundo com medo de ser a próxima vítima. Exatamente, Casagrande. Desta vez, o homem preso tem 29 anos e, segundo a Guarda Civil Municipal, ele já tem passagem pela polícia por crimes como roubo e furto. A Polícia Militar, Casagrande, informou que ele estava com bilhete único, não conseguiu passar na catraca, ficou revoltado e teve essa atitude. Em relação ao ônibus, a gente consegue observar nas imagens que principalmente o para-brisa do veículo ficou danificado e, por sorte, ninguém se feriu. Ele foi preso, então, em flagrante na zona sul da capital paulista e a Secretaria de Segurança Pública e também a SP Trans informaram que até então 10 suspeitos foram detidos. E se a gente olhar só o recorte aqui da capital paulista, nesse período de 12 de junho até hoje, ou seja, pouco mais de um mês, foram mais de 500 ataques a ônibus registrados em todas as regiões. E aí, se a gente leva em consideração a Grande São Paulo e as cidades da região metropolitana, são mais de 800 registros. Pessoas como uma criança de 10 anos ficaram feridas por causa desses ataques. A SP Trans também informou que está trabalhando para investigar os responsáveis por esse ato criminoso. A prefeitura também adotando medidas para isso e as empresas que operam o coletivo também. Até uma operação está sendo feita por parte da Polícia Militar para tentar inibir esses ataques. E como você disse, Casagrande, quem sofre? A população, principalmente, também os funcionários, como um motorista do ônibus que conversou com a gente. Vamos ver. Foi forte, porque ele jogou a pedra com muita força e deu um barulho muito grande no para-brisa do ônibus. Eu passo que está legal mesmo. É difícil porque, olha, é uma situação que está ficando bem difícil para todos nós mesmos. Isso aí. Tomara a Deus que isso se resolva, se resolva para acabar com isso, porque, olha, tá ruim, dá um baixo, isso aqui está aumentando, isso aí ninguém merece, é muito difícil.
Elisa, vou colocar o delegado Palumbo aqui no nosso papo, até porque, Palumbo, no primeiro momento no passado, o medo dos funcionários era justamente de ser vítima de assalto. Agora o medo é de ataque e depredação, como a gente tem acompanhado. Como disse o motorista, né? Ninguém merece. A população de São Paulo, paulistano, não merece isso. Quem mora nas cidades vizinhas também. É pobre que está sendo atingido, é o trabalhador, é o motorista, é o cobrador, aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã e agora fica com medo, além dos assaltos que acontecem no ponto de ônibus, com medo de tomar uma pedrada na cabeça. Uma criança já foi atingida, outros já foram lesionados, a polícia tem que agir mais rápido. Neste caso, ele não conseguiu entrar no ônibus, foi lá e deu uma pedrada que, se acertasse na cabeça do motorista, poderia lesionar. Um homem com passagens criminais, né? Deveria ficar preso, mas a pena do crime de dano, Marcelo, é desse tamanhozinho, não dá absolutamente nada. Provavelmente assinou um termo circunstanciado e já foi para a rua. Agora, a polícia tem que apreender o celular dessas pessoas e investigar se isso está sendo orquestrado ou se são aquelas pessoas que estão vendo aí e resolvendo fazer a mesma coisa. Agora, a bolinha de gude, ela pode matar uma pessoa. Ela tem a velocidade, muitas das vezes, de um disparo de arma de fogo de um calibre menor. Mas se for, por exemplo, atacado com estilingue, pode matar. Tá certo, Palumbo. Obrigado. E obrigado, viu, Isa, pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente. Quero mostrar agora para você de casa uma polêmica que tá dando o que falar, viu? Olha só essas imagens, ó, tá rolando boxe de rua. Olha, é um assunto que está repercutindo bastante, porque é uma prática que virou febre em muitas, mas muitas praças e quadras, principalmente aqui na Grande São Paulo. A história é a seguinte: adolescente vai pra rua, tem até criança no meio. Eles vão lutar. Colocam ali as luvas, vão para esses ringues improvisados e tem a pancadaria. Os organizadores dizem o seguinte: os encontros são uma mistura de lazer e esporte. Os praticantes do boxe de rua estão sendo hostilizados e chamados até de bandidos. Reportagem especial no ar. Luvas de boxe nas mãos, braços em guarda e foco no adversário. Deixa os garotos brincar. Quando a luta começa, os oponentes disparam seus socos. O ringue é nas ruas e a plateia, muitas vezes, cerca os lutadores, fazendo aquele cordão de isolamento humano. Você está vendo o que os participantes chamam de UFC Quadrinha, referência à maior competição de artes marciais mistas do mundo. Tudo acontece em quadras esportivas públicas da periferia da Grande São Paulo ou onde acharem espaço. Apesar do nome, a prática está mais para um boxe popular, já que os lutadores se limitam aos duelos com as mãos ou com os braços. Nossa equipe conversou com um dos organizadores que nos explicou como funciona o esquema. A regra é tipo assim, se cair levanta, não pode dar chute nem cotovelada, é só a mão com a luva. São 3 áudios de 1 minuto, aí vai, acabou 1 minuto, descansa, dá uma respirada porque cansa, aí vai continuando. Aí no final, tipo assim, se você tomar um e cair e não querer mais, a vitória é do vencedor, tá ligado? É de quem mandou. Os confrontos envolvem rapazes de várias idades, pessoas que alegam se conhecer e praticar o boxe ao ar livre como esporte e diversão. Tem pai de família que gosta, mãe, até as criancinhas gostam de ver. Quando as imagens das lutas viralizaram nas redes sociais, o organizador de uma delas admitiu ter ficado com medo de ser chamado de criminoso. Ah, sei lá, porque a mídia fala muito. Já falou demais, falou que tinha crime envolvido nisso, falou que... falou que tipo assim, contou só mentira. Mas isso tudo foi um susto pra nós. Ah, mas nós não ligou, nós continuou. Ao aceitar conversar com nossa reportagem, os participantes fizeram questão de dizer que eles lutam sem a intenção de machucar seriamente o outro ou muito menos matar o adversário. Bem diferente das cenas de brigas generalizadas que volta e meia viralizam na internet, como essa pancadaria aí, com homens e mulheres distribuindo sopapos, chutes e puxões de cabelo após um desentendimento. Os lutadores de boxe de rua defendem o direito de se enfrentarem em espaço aberto porque concordaram com isso e dizem respeitar regras. Mas como a legislação brasileira trata o assunto? É crime organizar lutas em espaços públicos? Pode isso?
Segundo esse advogado criminalista, sim, é possível fazer a organização dessas lutas em público por não ser crime. Não tem nenhum artigo no Código Penal, não tem nenhum crime previsto que proíba duas pessoas que querem de lutarem e proíba a organização disso por terceiros. Isso não existe. Existem questões administrativas menores, etc. Mas assim, isso não é crime, não tem um crime aí. O fato de não ser ilegal, entretanto, não significa que não tenha riscos. Como as lutas não têm uma definição de peso, de força, como o juiz que está ali não é um juiz profissional, é alguém que se intitulou um juiz, em algum momento naquela luta, se a pessoa perde, por exemplo, o poder de defesa, se a pessoa perde a velocidade de reação, o outro agride, quebra um nariz, dá um chute, a pessoa cai desacordada, isso não vai impedir a pessoa de ir à delegacia e a polícia vai ter que instaurar uma investigação para apurar eventualmente, de acordo com a consequência, um crime de lesão corporal. Isso se alguém reclamar. Isso se alguém reclamar. Nas ruas, claro, as opiniões divergem. Eu acredito que não é legal, porque não tem profissionais, né, para cuidar da molecada. Se você tomar de repente você toma um soco, o soco entra bem dado, não tem um hospital, não tem um médico lá pronto ali para atender. Se eles estão se cuidando limitados pelas condições que ele não tem de ter uma academia, eu acho válido. Afinal de contas, eles não são bandidos. Eu acho que é errado, eu não concordo porque tem que ter preparativo, né? Não é só você meter a cara e que pode dar errado. E depois quem paga a conta? Acho que deveria ter mais um apoio, né? Para tirar eles das ruas e ter um local mais adequado. Com olhares simpáticos ou não, os jovens insistem que gostam de lutar, estão em comum acordo e acreditam que talentos podem ser descobertos. Tem várias crianças escondidas aí que tem um talento, que tem um dom que ninguém vê. E essa é a hora, pô. Essa é a hora de vir mostrar seu talento. Vai que toca no coração de alguém, de algum empresário. Paga uma escolinha igual foi comigo. Entendeu? Não é crime. Não tem nenhum crime, não tem nenhuma aposta, nada. É só uma brincadeira. 7 horas e 35 minutos, quero contar uma outra história para você do caso do padrasto, que é o principal suspeito de matar uma criança. Olha que história absurda, viu? Esse caso foi registrado em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A polícia foi até o local depois de receber a denúncia. A região ficou cercada para o trabalho da perícia, os vizinhos tentando entender o que exatamente aconteceu. Reportagem no ar. O crime aconteceu no último andar deste sobrado. A vítima foi encontrada morta por uma pessoa que prefere não se identificar. Segundo ela, a adolescente estava amarrada na cama. Abri a porta do quarto, que estava fechada, para pegar uma fralda do neném. Na hora que eu acendi a luz, a Nicole estava na cama de buço, né? Com o pescoço com pano, a mão amarrada. Peguei até e falei, oxe, Nicole, você tá aí? Na hora que eu virei, ela estava toda roxa. Aí foi na hora que eu saí desesperada, chamei o dono da casa, ele tentou reanimar ela, mas aí ela já estava morta. O principal suspeito de cometer o crime é o padrasto da vítima, identificado como Anderson Pereira Ramos. A mulher, que prefere não se identificar, disse que ele não gostava da enteada. Os dois brigavam muito, era um xingando o outro, isso e aquilo. Eu acho que era muita raiva dele. Ele acabou perdendo o controle e descontou. Este vizinho viu a movimentação da polícia e do corpo de bombeiros. Ele disse que brigas eram frequentes na casa onde moravam a vítima, a mãe, o padrasto e 2 filhos dele, de 1 e 3 anos de idade. As 2 crianças estavam no imóvel no momento do crime. A gente ajudou, né, a falar o que aconteceu ali para as pessoas primeiro que chegaram. E a gente acabou encontrando a Nicole morta, né, dentro da casa dela. Segundo a vizinhança, a mãe da vítima estava trabalhando no momento do crime. Ela foi levada para o 1º Distrito Policial de Carapicuíba para prestar depoimento. Vizinhos disseram ainda que o suspeito é usuário de drogas e já tem passagem pela polícia por homicídio. Abalada, a mãe da adolescente não quis gravar entrevista aqui na delegacia, mas ela disse que está casada com o suspeito há 5 anos e que após a filha ter sido encontrada morta, não conseguiu mais contato com ele. O suspeito fugiu e até agora não foi encontrado. Quem conhecia a adolescente disse que ela era uma menina doce, estudiosa e reservada. Ela era uma menina normal, a gente encontrava ela às vezes indo comprar pão,
parecia uma menina simples, mas bem tranquila. Mais um caso de crueldade envolvendo um padrasto, delegado Palumbo. Isso reforça aquela velha história que as pessoas têm que tomar cuidado quem elas colocam dentro de casa. É isso mesmo, Marcelo. A crueldade humana sem limites, né? Cuidado com quem você coloca dentro de casa. O Marcelo está certíssimo. Bom, vamos seguir por aqui. Então, agora 7 horas e 38 minutos. O SBT Notícias visitou a casa onde Ayrton Senna morou. Olha, foi aqui na zona norte de São Paulo, viu? A gente está acompanhando algumas imagens ali da região. Foi nesse imóvel, inclusive, que o Senna construiu ao lado do pai os primeiros karts. Curioso, sabe quem foi para lá? Madalena Bonfilholi vai mostrar até a cama onde o piloto dormia. Tá muito curiosa essa reportagem e eu chamo sua atenção. Vamos assistir juntos no SBT Notícias. Este é o Mirante de Santana e foi aqui nessa rua que os roncos do primeiro motor de Ayrton Senna foram ouvidos. E esses roncos silenciaram naquele triste dia em Imola, quando o Brasil perdeu o seu maior ídolo do automobilismo de todos os tempos. Quando Ayrton Senna já era um jovem e a doutora Marina tinha acabado de se casar, a família dele resolveu se mudar daqui e vender a casa. E aí quem é que comprou a casa? A família da dona Marina. Por que ela comprou? A sua mãe foi querer uma casa em frente da onde ela já tinha? Na realidade, a minha mãe sempre quis mudar da casa onde a gente morava, porque era muito grande, a casa tem 3 pavimentos. Ela ficou sabendo que a dona Neide queria vender a casa. Ela não pensou 2 vezes. Eu quero aquela casa para mim. Bom, essa casa está desde 1977 como propriedade da família da doutora Marina. E agora nós vamos conhecer essa casa por dentro, que ainda tem móveis do tempo que o Ayrton Senna morava aqui. Primeira grande recordação, essa janela. Tem fotos do Ayrton Senna, moleque, menino, trepado na janela. E também como aqui, nesse portão aqui que a gente está abrindo, para que vocês possam entrar na minha casa. Nesta sala, que é uma sala de estar, tem um ar-condicionado ainda da época que o Ayrton Senna morava aqui. E todo esse madeiramento que reveste as paredes também era da época que ele vivia aqui. Do lado de fora, uma varandinha, onde até hoje é possível encontrar fotos das 3 crianças brincando aqui. Este aqui é o corredor dos quartos, tudo no mesmo pavimento, como a mãe da Marina tanto queria. Então vamos começar a mostrar. Doutora, esse primeiro quarto de quem que era? Da menina Viviane. Como ela era menina, ela tinha um quarto só para ela? Sim, de 3 filhos, ela é a única menina, tinha que ter a privacidade feminina, né? Aqui tem um banheiro. Esse aqui era o banheiro que as crianças usavam, apenas a pia foi trocada. Os azulejos são todos da época. Aqui tem mais um banheiro. E agora nós vamos mostrar o quarto que era da dona Neide e do seu Milton. Nem tudo que era deles está aqui, mas muita coisa ainda está preservada daquela época. E, finalmente, nós vamos agora ao quarto que a gente mais quer conhecer, que é o quarto do Ayrton Senna. A verdade é que a gente não sabe qual das 2 camas era do Ayrton Senna. Então, por via das dúvidas, dá licença, viu, doutora Marina? Eu vou passar a mão nas 2. Esta aqui é a cozinha da casa. Obviamente, os eletrodomésticos e o mobiliário já não são mais da época, mas os azulejos, sim. Isso está completamente preservado. E uma outra parte importante e histórica daqui da casa é essa garagem, porque era aqui que o seu Milton e o Ayrton ficavam mexendo no kart. Inclusive tem foto dele saindo daqui desse pedaço, que é a céu aberto, para a rua com o kart e deixando a doutora Marina maluca porque ela queria dormir. Normal como todo ser humano, né, Madá? Agora virou história, e uma história linda. Não vamos dizer assim, virou lembrança. E essa lembrança é que fica. E hoje eu me sinto privilegiada de ter ouvido esse barulho, porque ele, para mim, continua sendo um ídolo.
Muito legal, né? A história do Senna faz toda a diferença, uma figura que realmente marcou toda uma geração. Pessoal, 7 horas e 43 minutos, a Polícia Federal prendeu um homem enviando dinheiro falso pelo correio, viu? Foram encontradas com ele 81 cédulas, totalizando 80 mil reais. Olha só, tinha bastante dinheiro. Inclusive, o homem foi flagrado no interior da agência dos Correios, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele estava postando, então, essas notas que eu disse para vocês, 81 no total, encomendadas para diferentes cidades aqui do Brasil. As notas falsas eram de 20, de 50, nota de 100 e também tinha a nota de R$200, como a gente mostra para vocês aí nessas imagens, né, de toda a contagem e a forma como escondia, ó, mandando no meio de caça-palavras, enfim, de várias formas para tentar despistar a verificação da polícia. Quero mostrar agora que acompanhantes de pacientes de um hospital no Rio Grande do Norte precisaram improvisar. Olha só, eles fizeram por conta, gente, uma faxina no interior da unidade. Isso aconteceu porque o hospital foi impactado por uma greve de funcionários terceirizados que estão com um salário atrasado. Os familiares acabaram registrando tudo e estão denunciando o descaso. O que você faria numa situação como essa? Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que já realizou o repasse às empresas para que os serviços sejam retomados, mas mostra, né, realmente a situação delicada em várias partes do país quando o assunto é o atendimento público de saúde. Deveria ser muito melhor. Muitas das vezes, por má gestão, por situações complicadas, a gente vê cenários como esse aí, que são terríveis, mas infelizmente é a realidade do nosso Brasil. Quero agradecer a sua parceria, a sua confiança em mais uma edição do nosso SBT Notícias. Obrigado ao delegado Palumbo que ficou comigo em mais uma edição. Lembrando que outras informações no nosso portal sbtnews.com.br. Tá chegando o SBT Brasil com a Lívia Zanolini. Excelente domingo para você. Saúde e paz, Brasil. Olá, boa noite. O SBT Brasil começa falando mais uma vez que a Justiça de São Paulo apontou que os 2 policiais da rota acusados de envolvimento na morte do policial civil Rafael Moura participaram recentemente de uma outra ação que terminou em morte. Os 2 agentes estão afastados das funções e respondem em liberdade. Rodando no dedo a aliança do marido morto, a viúva do policial civil alvejado por um sargento da rota relembra o bom astral do marido e sua luta pela vida. Foram quase 6 dias lutando na cama de hospital pela vida dele. Ai, ele era cheio de vida, luz.